O Estreito de Hormuz tem 21 milhas náuticas de largura no ponto mais estreito. Do lado norte controla o Irão, do lado sul a Omã, e entre eles jaz um pequeno arquipélago, a maioria das ilhas pertencentes ao Irão. Entre elas estão Abu Musa, Grande Tumbe, Pequeno Tumbe, Sirri e a mais fortemente fortificada de todas, Larak. Desde a década de 80, as ilhas foram equipadas com baterias de mísseis antinavio, instalações de radar e postos de observação. A Marinha dos Estados Unidos tem monitorizado cada sistema de armamento em cada ilha durante décadas, incluí-los no ambiente de ameaça conhecido e a considerar em todos os planos de trânsito, jogos de guerra e cenários de contingência. O que não fora previsto foi o conjunto de armas que não existia no mês anterior. A 8 de março de 2026, uma salva de 122 milímetros, 68 foguetes, disparou de posições ocultas na ilha de Larak e desceu sobre um navio de guerra dos Estados Unidos que transitava a 6.200 metros da costa. Não houve aviso, nem emissão de radar, nem assinatura de lançamento de míssil. Apenas 68 projéteis não guiados descrevendo arcos no céu contra um navio que teve apenas 7 segundos entre a primeira detecção e o primeiro impacto. A história que segue conta o ataque de artilharia mais concentrado contra um destroyer americano desde a Guerra do Vietnã e a resposta incansável que, em 7 minutos, pintou o horizonte de fogo. A ilha de Larak situa-se na entrada oriental do estreito. É um terreno rochoso de 28 km², em grande parte árido, escassamente habitado, com uma pequena aldeia de pescadores na costa sul. O Irão mantém presença militar na ilha desde a Guerra Irão-Iraque, mas as instalações eram principalmente defensivas, concebidas para controlar a aproximação oriental ao estreito. A inteligência americana acompanhou Larak por imagens de satélite, vigilância de sinais e aeronaves de patrulha marítima. Todos os sistemas de armas significativos na ilha estavam catalogados. 2 baterias de mísseis antinavio do tipo NOR, a estação de radar no cume norte, a instalação de comunicações junto à aldeia, tudo conhecido e contabilizado. O que a inteligência não registrou, porque chegou em barcos de pesca ao longo de 6 semanas, foram 40 lançadores múltiplos do tipo 63. O tipo 63 é um sistema chinês de foguetes de 107 milímetros, mas o Corpo Revolucionário Guardião da Revolução Naval, IRGCN, escalou o calibre. As armas instaladas em Larak eram lançadores do tipo BM-21 Grad, de 122 milímetros, montados em quadros de aço soldados, fixos em desfiladeiros rochosos, cobertos com rede de camuflagem e apontados para posições de fogo previamente estudadas na rota marítima. Cada lançador comportava 40 foguetes, mas apenas 20 dos 40 lançadores podiam atingir a rota de navegação simultaneamente. Os restantes cobriam ângulos de abordagem diferentes. 20 lançadores multiplicados por 40 foguetes, cada resultava em 800 foguetes potenciais numa única salva. O IRGCN não disparou 800, disparou 68, 3 lançadores completos e parte de um quarto como demonstração. O destroyer USS Statham, da classe Arleigh Burke, voo 2, atravessava o estreito à 1h41 da tarde, escortando um petroleiro de gás natural liquefeito sob bandeira grega. A rota oriental passa a 6.200 metros da margem sul da ilha de Larak, 3,5 milhas náuticas. A essa distância, um foguete de 122 milímetros, não guiado, lançado a elevação fixa, atinge velocidade de cerca de 680 metros por segundo ao esgotar o propulsor, resultando num tempo de voo aproximado de 9 segundos. 9 segundos de lançamento até o impacto contra um navio que se desloca a 15 nós. Aos 12 segundos depois da 1h41, o vigia óptico do Statham, na asa do ponte do lado bombordo, avistou flashes, múltiplos pontos laranja brilhante, a emergir da encosta rochosa de Larak. Não foi preciso identificar a arma. O visual era inequívoco.
O alerta foi dado. Chegada, lado bombordo, foguetes de Larak. O radar SPEAD 1D não deu aviso porque não havia nada a avisar. Foguetes não guiados não têm assinatura de radar até estarem em voo. Não emitem, não se guiam, são projéteis balísticos que seguem um arco parabólico. O radar apenas os captou em voo, 68 contactos pequenos e rápidos aparecendo simultaneamente a 4.000 metros de alcance. Entretanto, o tempo de voo já estava a meio. 7 segundos depois da primeira detecção, ocorreu o primeiro impacto. O comandante Thomas Beckett estava na ponte e não teve tempo para manobrar ou ativar contramedidas. Foguetes não guiados não podem ser enganados, confundidos ou bloqueados. A única defesa é não estar onde eles caem. O Statham encontrava-se exatamente onde os projéteis foram direcionados. O sistema de defesa de ponto próximo Phalanx ativou-se automaticamente. O radar do Phalanx detectou os projéteis, classificou-os como ameaças e o canhão girou para engajar. Contudo, o Phalanx foi concebido para destruir mísseis antinavio, alvos únicos que se deslocam a alta velocidade numa trajetória previsível. 68 foguetes, distribuídos num amplo cone de fogo, apresentavam um desafio fundamentalmente diferente. O Phalanx pode envolver um alvo de cada vez, com taxa de mudança entre alvos de cerca de 1 segundo. Em 7 segundos, teoricamente poderia envolver 4 ou 5 foguetes dos 68. O primeiro disparo ocorreu a 1h41 e 16 segundos. Um foguete foi destruído a 1.200 metros. O segundo disparo errou. O foguete já havia passado. O terceiro disparo acertou, destruindo outro projétil. Aos 19 segundos depois da 1h41, o primeiro foguete atingiu a água ao redor do Statham. Dos 68, a maioria errou. A dispersão de um foguete de 122 milímetros a 6.200 metros tem comprimento aproximado de 300 metros e largura de 200 metros. O Statham, com 155 metros de comprimento e 20 metros de largura, representava apenas uma fração da elipse de impacto. 41 foguetes caíram na água ao redor do navio. Alguns a menos de 30 metros, suficientes para molhar os convéses externos, outros a 200 metros ou mais, inócuos a não ser pelo impacto psicológico das explosões de água que surgiam ao redor do casco. 23 foguetes passaram além da zona geral do navio, caindo na rota de navegação, à frente e atrás. Alguns quase atingiram o petroleiro, a 800 metros de distância da popa. 4 foguetes acertaram o Statham. O primeiro perfurou o convés da proa, atravessando o aço fino e detonando no compartimento de tintas abaixo, provocando um incêndio imediato com solventes e diluentes a arder em flash que envolveu o compartimento. O segundo atingiu a superestrutura do lado bombordo, no primeiro nível acima do convés principal. O projétil penetrou a carcaça de alumínio, explodiu dentro de um compartimento de alojamento e matou instantaneamente o tripulante de controlo de danos. Terceiro classe Emmanuel Adjei, de 23 anos, que corria para a sua estação de batalha. O terceiro projétil atingiu a chaminé de exaustão, um dano não crítico que não afetou a propulsão. O quarto projétil caiu a 2 metros do casco, na linha de água, detonando ao contato. A explosão não rompeu o casco, mas a onda de pressão deformou uma placa de aço, abrindo uma fenda que permitiu um lento alagamento do porão. Um morto, 26 feridos, fogo no convés da proa, danos à superestrutura e inundação menor. A salva durou 4 segundos. A resposta do comandante Beckett foi moldada por uma realidade dominante. A ilha de Larak ainda dispunha de 20 lançadores que não tinham disparado. Se uma segunda salva fosse lançada, o navio precisava estar noutra posição. Ordenou-se full ahead e hard starboard, virando o rumo para sudeste, afastando-se da ilha e aumentando o alcance. O Statham acelerou a 28 nós, cada segundo de velocidade acrescentando distância. A cada 100 metros, reduzia-se a probabilidade de que a próxima salva atingisse o alvo. Simultaneamente, ordenou-se a retaliação. O canhão de 5 polegadas tinha linha de vista para a ilha.
O sistema de controle de fogo registrou as posições de lançamento a partir dos dados de rastreio do radar SPY-1D sobre as trajetórias dos foguetes, retrocalculando os pontos de origem. 3 posições de lançamento foram identificadas na encosta. O canhão abriu fogo a 1h42, menos de 60 segundos após a salva. O alcance era 6.200 metros, praticamente ponto a ponto para uma arma concebida para engajar alvos a 13 milhas náuticas. Os 3 primeiros disparos acertaram a encosta dentro de 50 metros da posição mais próxima identificada. Explosões de alto explosivo detonaram contra a rocha, espalhando estilhaços sobre as posições ocultas. Os disparos 4 a 6 subiram a encosta, atingindo diretamente um sítio de lançador. O lançador de aço foi destruído. Os foguetes ainda não disparados no suporte explodiram em cadeia, uma sequência de explosões de projéteis de 122 milímetros que durou 8 segundos. As explosões secundárias iluminaram a encosta com flashes laranja visíveis a partir do navio. O canhão continuou a disparar 15 projéteis em 90 segundos, atingindo 3 posições de lançador identificadas. 2 foram confirmadamente destruídas pelas explosões secundárias. A terceira foi atingida, mas a extensão dos danos permanecia incerta. A 1h43, o helicóptero Seahawk, com o indicativo Viper, estava no ar. O helicóptero subiu a 1.500 pés e dirigiu-se para a ilha. O piloto, usando o sistema de visão térmica, viu a encosta em detalhes nítidos. Posições de lançador em chamas, destroços espalhados e pelo menos 2 posições ocultas que ainda não tinham disparado. O comandante Beckett requereu autorização de ataque ao 5º Fleet, desejando lançar mísseis Tomahawk contra todas as posições identificadas em Larak. A resposta chegou em 90 segundos. Autorização concedida apenas para as posições ativas. As posições não disparadas deveriam ser reportadas, não atingidas. A distinção entre armas já utilizadas e armas ainda não disparadas tinha relevância legal segundo o direito internacional humanitário. Beckett aceitou a restrição e lançou 2 mísseis Tomahawk a 1h45. Ambos foram direcionados para a encosta sul da ilha, onde se concentravam as 3 posições de lançador. Os mísseis chegaram a Larak em menos de 3 minutos, impactando a 1h48. As ogivas de 450 kg detonaram na encosta, destruindo os restantes suportes de lançador e qualquer munição que ainda não havia explodido. As explosões foram visíveis a partir do estreito, 2 fogos gêmeos a subir da encosta rochosa. O Viper realizou uma missão de avaliação de danos a 1h51. 3 posições de lançador foram destruídas. Ao menos 15 combatentes do IRGCN foram vistos feridos na encosta. 2 pequenas construções, presumivelmente armazéns de munição, estavam em chamas. As posições não disparadas mais acima da crista permaneceram intactas. Foram 7 minutos entre o primeiro impacto de foguete e os impactos dos Tomahawk. 7 minutos de resposta incansável, mas Beckett não terminou. Ordenou que o Viper permanecesse em estação, monitorando as posições ainda não disparadas. Se alguma delas fosse ativada, se surgissem tripulantes ou se os lançadores fossem desenterrados, o helicóptero estaria autorizado a atacar com mísseis Hellfire. Durante as 4 horas seguintes, o Viper circulou sobre Larak. Nenhuma atividade adicional foi observada. Os combatentes do IRGCN na ilha retiraram-se para bunkers ou fugiram. Os lançadores ainda não disparados permaneceram ocultos. Os danos ao Stethem foram severos para um navio que ainda não havia sido atingido por uma arma guiada. Um marinheiro morto, 26 feridos, incêndio no convés da proa que exigiu 2 horas para ser extinto, danos estruturais à superestrutura e inundação menor controlada pelas bombas de porão. O tripulante de controlo de danos, 3º classe Emmanuel ADM, foi o primeiro marinheiro americano a morrer no conflito no Golfo. A sua morte, causada por um foguete não guiado que custou cerca de $800,
transformou a paisagem política da noite para a manhã seguinte. O funeral no Cemitério Nacional de Arlington contou com a presença do secretário de Defesa. O presidente fez um discurso descrevendo o ataque como um ato de agressão inconcebível e prometendo uma resposta que impediria a repetição de tais ataques. A resposta militar foi rápida. Dentro de 72 horas, bombardeiros B-1 Lancer, a partir de Diego Garcia, realizaram uma missão de ataque contra a infraestrutura militar de Larak, o primeiro bombardeio americano de território iraniano no conflito. 12 bombas guiadas GBU-31, de 2.000 libras, atingiram a estação de radar, a instalação de comunicações e a crista onde estavam posicionados os lançadores não disparados. As bombas não só destruíram os lançadores, mas também a infraestrutura que os sustentava: estradas, edifícios de armazenamento e um pequeno cais usado para reabastecimento. A capacidade militar de Larak foi efetivamente eliminada numa única missão. O Irão respondeu com palavras, mas sem escalada militar. O Ministério das Relações Exteriores descreveu o bombardeio como uma perigosa escalada. O IRGC-N declarou que o ataque ao Statham foi uma resposta defensiva a violações marítimas americanas. Não foram lançados mais foguetes de nenhuma ilha iraniana. A dissuasão funcionou, mas a um custo. A revisão da Marinha identificou uma vulnerabilidade conhecida há décadas e ainda não abordada: a proximidade das rotas de navegação às ilhas iranianas. A 6.200 metros, foguetes não guiados, baratos e abundantes, impossíveis de detectar antes do lançamento, podem saturar a posição de um navio com mais projéteis do que qualquer sistema de defesa pode gerir. 4 impactos de 68 foguetes correspondem a uma taxa de acerto de 5,9%. Estatisticamente, isso significa que uma salva completa de 800 foguetes, o máximo teórico da ilha, produziria cerca de 47 impactos. 47 projéteis de 122 milímetros contra um destroyer seriam catastróficos. A Marinha considerou 3 opções. Primeiro, destruir todos os lançadores em todas as ilhas antes que pudessem disparar, uma medida que exigiria ataques preventivos, juridicamente e politicamente problemáticos. Segundo, deslocar as rotas de navegação mais para longe das ilhas, o que estreitaria ainda mais o já estreito, aumentando o risco de colisões e reduzindo a capacidade de trânsito. Terceiro, desenvolver um sistema de defesa capaz de enfrentar 60 ou mais projéteis não guiados simultaneamente. Essa terceira opção, designada Projeto Domo Marítimo, foi modelada no sistema terrestre Domo de Ferro de Israel. O tempo estimado de desenvolvimento era de 4 anos, com custo por navio de 180 milhões de dólares. Durante esses 4 anos, cada trânsito pelo estreito permaneceria dentro do alcance de foguetes de ilhas fortificadas. Um foguete de $800 matou um marinheiro americano. O sistema de armas de que provinha custava menos que um caminhão carregado. E a defesa contra ele custaria 180 milhões por navio. Emanuel ADM pagou o preço total da assimetria. A sua família recebeu a bandeira. A vigilância deve permanecer alta. A informação deve ser mantida. Até a próxima.